Bom dia, pessoas lindas que estão chegando. Hoje nós vamos falar sobre narrativas. O que são narrativas? Narrativas são as formas de contar uma história. Vamos separar em, por exemplo, fatos. Existem os fatos, existe a história por trás desse fato, e existe a forma de contar essa história. Geralmente, assim que a gente começa a entender o mundo, né, lá na infância, a gente é bombardeado de diversas narrativas, com diversas narrativas. Lá na infância mesmo, a gente tem, inicialmente, uma narrativa religiosa, por exemplo. Você não pode fazer isso porque Deus castiga. Então, a gente sempre está cercado e sendo bombardeado de narrativas ao longo da nossa vida. Sempre, sempre, o tempo todo. E essas narrativas, elas são importantes por quê? Porque elas que acabam definindo as nossas crenças. Pode observar que todas as crenças que vocês têm, existe uma narrativa por trás dessas crenças. Afinal, a crença por si só, sem ter aquela história por trás, ela não diz muita coisa. Sempre existe uma história por trás de cada crença que nós temos. E nós vamos absorvendo essas diversas narrativas ao longo da vida. Inicialmente, né, para as famílias que têm qualquer tipo de contato com religião, inicialmente as primeiras narrativas que a gente absorve são as narrativas religiosas, né? Mas também vem as narrativas da história da família, por exemplo. O tio que fez isso ou fez aquilo, o tio que se deu mal por causa disso ou se deu bem por causa daquilo. Todas essas narrativas vão se impregnando ali no nosso mecanismo de crença. E depois, né, de um tempo, quando a gente tem mais maturidade mental, a gente começa a capturar outras narrativas também, que são da cultura popular. Né? Por exemplo, através dos desenhos animados, através dos quadrinhos, dos filmes, das séries. Todas as histórias que a gente consome, elas têm uma narrativa, né? Elas são narradas de uma forma específica e, através disso, algum tipo de crença vai sendo solidificada dentro da gente. Pelo fato da gente estar ouvindo a narrativa, né, uma história, uma narrativa, um filme, uma série, quadrinhos, entendendo o que aquela história quer dizer, e aí pegando aquela história para a gente, né, transformando aquela história em uma crença. Isso é muito comum, muito natural. Ou seja, nós sempre estamos sendo bombardeados de narrativas o tempo todo. E a gente geralmente é condicionado através de narrativas. A nossa crença, todas as nossas crenças, têm uma narrativa por trás dela. Vamos pensar numa narrativa muito comum na nossa cultura, que é a do Deus cristão julgador. A gente aprende essa narrativa na infância. Você não pode fazer isso porque Deus não gosta. Você não pode fazer isso porque Deus castiga. Aí, com essas narrativas, né, que a gente é condicionado, aí a gente vai acreditando num Deus que é julgador. Né, que a gente tem que fazer o bem, porque senão a gente vai ser julgado, ou então castigado. Essa narrativa cristã, ela é muito forte na nossa cultura. Né? E isso não é só dentro do cristianismo, né? Em praticamente qualquer religião, você verá uma narrativa parecida, de que a gente deve fazer o bem, senão a gente vai ser castigado, vai ser julgado, vai para o inferno, esses paranauês todos. Mas depois que a gente passa, né,
questão da narrativa cristã, a gente pega várias outras narrativas culturais, como, por exemplo, dos filmes e séries que a gente assiste. E no caso da infância, é muito comum que a gente vai para os desenhos, né, desenhos animados ou animes, ou revistas em quadrinhos. Todas elas têm uma moral da história, né? Elas estão ensinando alguma coisa através daquela narrativa. E existe uma diferença bem interessante que eu fui perceber muito depois entre as narrativas orientais e as narrativas ocidentais. Né? De um lado, a gente vai ter os animes e os mangás, e do outro vai ter as séries e as revistas em quadrinhos. Observe que, quando a gente fala sobre quadrinhos ocidentais, a gente vai ter histórias de super-heróis. E esses super-heróis, geralmente, né, claro que não é a maioria, mas geralmente eles nascem com poderes ou eles adquirem o poder de forma artificial, né, seja um ET que deu poder para o super-herói, ou então uma aranha mordeu o cara, ou então experiências militares. Você sempre vai ver muito isso em quadrinhos, sim. Você vai ver o herói que adquire o poder meio que sem querer, ou nasce com o poder, que é o caso do Super-Homem, do X-Men e tudo mais. E todas essas narrativas do herói que ou já nasce poderoso ou adquire o poder, tudo isso faz parte desse grande guarda-chuva de narrativas cristãs mesmo. Né? Afinal, existe a narrativa que Jesus nasceu Deus. Né? Eles não falam que Jesus se tornou Deus, ele nasceu Deus. E a maioria dos heróis também tem muito essa parte de ou ele nasce Deus ou ele ganha os poderes de alguma forma. Já na cultura oriental, através de mangás e animes, você vai ver que existe uma grande diferença de narrativas, que é a pessoa comum, que é bem mais jornada do herói mesmo. A pessoa comum, no mundo comum, acontece alguma coisa e ela tem que treinar, tem que ganhar conhecimento, tem que lutar demais, né? Força de vontade, garra para superar os desafios e se tornar um herói, se tornar poderoso ou se tornar Deus. E essa que foi uma diferença muito interessante que eu percebi ao longo da vida. Assim. É como que dentro da cultura ocidental, geralmente baseada na narrativa cristã, você vai ver os heróis apenas como aqueles que já têm o poder. Eles não lutam pelo poder, eles não ficam treinando pelo poder, eles simplesmente já têm. É claro que existem exceções, né? Como o Demolidor, por exemplo, né? Que é o cara que ficou cego e treinou pra caralho e fez acontecer e se tornou um cara muito foda. Existem esses exemplos. Mas a maioria não. A maioria é o Super-Homem que já nasceu poderoso, ou o Homem de Ferro que nasceu rico, Batman que nasceu rico, e por aí vai. Já nos animes, a gente vê muito mais a jornada do herói, né, mostrando que você, né, no mundo comum, pode trilhar um caminho muito foda e conseguir se tornar poderoso. Né? Diferencia-se na ideia de que, de um lado, existe toda uma cultura e uma narrativa de esperar um salvador, né, que a gente é só mero espectador dos heróis, mero espectador de Deus, ou de Jesus, ou dos orixás. E do outro lado, a gente tem a ideia de se tornar o herói, se tornar poderoso, se tornar Deus. Claro que isso também é muito visível, né, na religião, né, na diferença de religião ocidental e oriental. De um lado, a gente tem Jesus, o Salvador,
Ou então, os orixás, ou, sabe, ou os espíritos, né? Tudo está lá fora. Do outro, a gente tem no budismo e no taoísmo a ideia de que a gente vai lá e vai se tornar iluminado. A gente vai se tornar Deus. Não é ficar esperando o Salvador. Não é ficar rezando para Buda, não. É ir lá e colocar em prática os ensinamentos e se tornar poderoso. Essa é uma diferença que eu percebi ao longo da minha vida, mas não foi algo que eu escolhi conscientemente. Na minha infância, eu naturalmente fui mais pro lado dos animes do que das revistas em quadrinhos, provavelmente porque eu não tinha dinheiro para comprar revistas em quadrinhos. Mas como eu já tinha passado por um processo de desconstrução, ficou muito mais foi muito mais efetivo para mim, né, observar as narrativas em que você pode se tornar o herói do que uma narrativa de que você vai esperar um herói te salvar. Essa é a primeira parte do Paranauê. Bom dia, Michelle. É interessante como as narrativas têm sido também usadas para alcançarem personalidades, artistas e políticos, mexendo justamente no mecanismo de crença, né? Sim, as narrativas, elas mexem muito, né? Elas vão direto no mecanismo de crença. Então, se a gente não tomar cuidado com as nossas narrativas, com as narrativas que a gente acredita, aí fudeu. Aí qualquer pessoa que tiver uma boa narrativa pode dominar a nossa mente. Né? Observe como que é fácil dominar praticamente um país inteiro só com mentiras. É muito doido isso. Porque a narrativa, ela vai direto no mecanismo de crença. Uma narrativa boa, ela só precisa fazer sentido. Ela não precisa ser real, ela não precisa ser verdadeira. Esse é o problema. E como a maior parte das pessoas não tem controle do próprio mecanismo de crença, aí elas acabam acreditando em qualquer narrativa que é jogada em cima delas. Mano. E isso é muito foda. Aí ele falando, ó, esse Karate Kid fala bastante desse controle interior para vencer a luta, né? Sim. E comecem a perceber isso, né? No seu dia a dia, naquilo que você lê. Observe a narrativa, a diferença de narrativa, principalmente ocidental e oriental, mas entre umas e outras também. Tem muita coisa que é da cultura oriental que também tem a narrativa de Salvador, assim como tem muita coisa na cultura ocidental que tem a narrativa do esforço, de você conseguir se tornar o herói, o Deus, o grande poderoso. Mas comece a observar, a separar, através dessas duas perspectivas. Essa narrativa que ela está me vendendo, um salvador externo, que eu tenho que ligar ou mandar um bate-sinal ou gritar por ajuda, ou ela está me vendendo o fato que eu posso me tornar uma pessoa foda, poderosa, brutal, e fazer acontecer através da garra, da força de vontade, da resiliência. Comece a observar pelo menos essas duas faces das narrativas comuns que vocês acreditam, só para vocês perceberem mesmo a diferença. E, voltando na minha história, eu tive também, assim como qualquer brasileiro, fui condicionado a diversas narrativas na minha infância, que eram as narrativas religiosas cristãs, até o momento que eu comecei a estudar um pouco de filosofia e falei, mano, não faz sentido. Isso não faz sentido, né? Deixo para lá e pronto, vou virar ateu mesmo, desacreditar no sobrenatural e pronto. E isso foi assim, não foi muito bem uma escolha, não. Foi algo que aconteceu comigo. Afinal, eu não tinha muita consciência do que eu estava fazendo, mas aconteceu. E depois disso, foi muito natural eu assistisse mais animes, né? Gostasse mais de animes do que quaisquer outros tipos de desenhos ocidentais, desenhos ou quadrinhos. E a partir disso,
né, dessa percepção de que ali, vendo Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, tudo aquilo me dava uma energia muito boa para que eu me desenvolvesse, né? Então, assim, eu treinava artes marciais, né? Comecei a estudar taoísmo por causa disso, comecei a estudar budismo por causa disso, né? Porque a minha ideia era o quê? Eu me tornar uma pessoa poderosa, eu ter o poder, não ficar esperando que alguém me salve, né? Eu conseguir ser o meu próprio salvador. E por muito tempo eu utilizei os arquétipos, né, dos animes, seja com Shiryu, Trunks, o Riei, né? Eu fazia essas invocações dos personagens de forma bem intuitiva mesmo, né? Afinal, eu ainda nem sabia o que era invocação, mas eu já fazia de forma intuitiva, de invocar esses personagens, de quando eu estivesse treinando minha arte marcial lá, eu ia e fazia a invocação, né, para eu treinar melhor, para eu lutar melhor. E isso, para mim, foi muito bacana. Me adiantou demais, né? Isso tudo ter acontecido comigo logo ali no começo da adolescência. Porque depois que a gente passa muito tempo acreditando em narrativas de salvadores, né, narrativas vitimistas, né, de que a gente é uma vítima que precisa ser salvo, depois que a gente passa muito tempo assim, a gente acaba demorando muito para desconstruir essas narrativas. Né? Se a gente fica muito tempo acreditando que Deus que vai nos salvar, Jesus que vai nos salvar, ou que o Batman vai nos salvar, então isso acaba ficando cada vez mais solidificado ali no nosso mecanismo de crença. E é mais difícil desconstruir. É complicado. Hoje, por exemplo, talvez você já tenha alguns insights, né, sobre as suas narrativas, aquilo que vocês acreditam. E isso tudo, todas as narrativas que vocês acreditam, todas as crenças que você tem, faz parte do que você é hoje. De um lado, você tem a vitimização. Né? Você é uma vítima que precisa ser salva. Do outro, você é aquela pessoa que vai se salvar, que vai ter habilidades, características e força o suficiente para se salvar. E eu não preciso nem dizer, né, que se vocês estão trilhando o caminho do ocultismo, o caminho da magia, é óbvio que a ideia é que vocês mesmos se salvem, que vocês trilhem a jornada do herói e se tornem pessoas poderosas. Isso é muito simples. Então, é exatamente por isso que eu jogo fora mesmo todas as narrativas de salvadores. Para mim, nunca me interessei e continuei sem interessar por revistas em quadrinhos por causa disso. Né? Só a narrativa de salvadores onde somos vítimas ou espectadores. Não. As narrativas dos magistas, né, aqueles que realmente estão trilhando o caminho do autoconhecimento, do autocontrole e do autodesenvolvimento, é a jornada do herói. É você mesmo trilhar o caminho e se tornar o seu próprio salvador. Obviamente, né? Já que vocês são magistas, bora pensar nessa questão aí. Ó. Qual o tipo de narrativa que você está acreditando? Qual o tipo de narrativa que você alimenta? A narrativa em que você é uma vítima ou a narrativa em que você é o herói? Em animes, é muito comum termos personagens de determinação inabalável, né? Além dos mencionados, tem Naruto, One Piece, etc. Exatamente, cara. Uma das coisas mais interessantes que tem em animes e mangás é isso, cara. É que o cara tem força de vontade, tem motivação, continua se motivando, continua treinando, continua ultrapassando todos os obstáculos, cara. Tipo assim, cara que não desiste. Isso que é muito doido, cara. É essa energia, essa que é a energia que eu acho muito bacana, né? Que traz os personagens de animes e mangás. É do personagem que vai lá e faz e acontece. E continua.
que não desiste. É igual eu falei, quando existem alguns personagens ocidentais, sim, existem, mas no geral, a maior parte dos personagens ocidentais, eles não têm essa jornada do herói, né? A jornada do herói começa quando ele já ganha um superpoder. Pô, mano, aí é muito mais fácil, né? Você começa a jornada com superpoder. Quero ver começa lá de baixo. Igual igual Naruto. Naruto eu nem assisti direito, mas é por aí também, né? Cavaleiros Zodíacos, o cara é órfão, ele precisa treinar e tudo mais. Cara, essas são as narrativas bacanas para aqueles que estão estudando ocultismo e querem trilhar o caminho da magia, querem trilhar o caminho da iluminação mesmo, de se tornar foda, de se tornar poderoso. Agora, como entretenimento, tudo bem. Se você pegar para assistir filmes da Marvel, é por entretenimento, beleza. Coisa da vida, mas trate como entretenimento mesmo. Porque senão você vai ficar só um fanboy aí, esperando que o Iron Man te salve. Isso inclui o estereótipo que as pessoas esperam de que alguém estuda magia. Até para isso, existe uma narrativa pré-definida. Exatamente, gente. Olha só. Olha como é que também existe uma diferenciação entre as narrativas dentro da própria magia. Você tem uma narrativa em que o magista, na verdade, ele tem contato com seres superiores, ou seja, o poder ele não está no magista, ele está nos seres superiores que esse magista tem contato. Então, assim, isso daí já é uma narrativa que retira o poder do mago. Tudo bem que é ele que está fazendo acontecer através da energia superior, mas ainda assim é uma narrativa feita para retirar o poder do mago. Você pensar assim, não é ele, são as forças divinas e ancestrais e por aí vai. E do outro lado, nós temos a narrativa do magista, né, o magista real que vai trilhar o caminho do autoconhecimento e tudo mais, e que não vai precisar mais de utilizar de símbolos externos. As entidades, os símbolos que a gente vai utilizando no aprendizado da magia são importantes. Afinal, a gente vai aprender muito com todas as invocações de entidades e símbolos que a gente faz. Mas a ideia final é que a gente não precise mais de nenhum tipo de símbolo ou nenhuma entidade para fazer a magia acontecer. A magia vai fluir da gente mesmo. Então, essas são as duas diferenças narrativas dentro da magia. Aquela pessoa que está apenas utilizando ali de forças exteriores, ou aquela pessoa que está realmente cultivando um poder interno. Isso é muito doido. E não preciso dizer que, obviamente, eu sugiro que vocês peguem a narrativa de adquirir poder interno. Não que você vai parar de mexer com entidades. Claro que não. Eu até hoje mexo com um punhado de entidades e símbolos, mas com invocações. Eu invoco tudo para dentro de mim, porque afinal a ideia é que o poder esteja todo concentrado em mim. Mas antes disso, vamos lembrar de outra questão. Vamos voltar lá no comecinho sobre a nossa própria história. Eu estava fazendo uma edição de uma live sobre traumas, inclusive eu vou fazer outra sobre traumas, mas ela é um ótimo exemplo. Os traumas do nosso passado, eles simplesmente são coisas que aconteceram. E a gente alimenta uma narrativa por trás de cada trauma. Então, sei lá, se eu apanhava na escola, né, sofri bullying, e aí existia aquela narrativa, né, que tipo, eu sou fraco, e aí isso me causava insegurança, e aí eu me tornei uma pessoa tímida, por exemplo. Um exemplo, inclusive, pessoal. E aí, como que eu utilizei isso a meu favor? Primeiro, eu estava fazendo minhas invocações de personagens de animes e fazendo artes marciais.
porque afinal, né, eu não queria mais ser vítima. Então, para deixar de ser vítima, eu tenho que saber me defender. Então, pronto, resolvido. Mas a insegurança se manteve por um bom tempo. Até que eu fui percebendo que a insegurança, na verdade, não tinha nem a ver com essa questão do bullying e do passado, e etc. e tal, eram outras questões. Então, eu mudei as narrativas. Eu pensei, cara, olha só, eu sofri tudo isso que eu sofri na minha infância, na minha adolescência, e beleza. Mas, apesar disso, eu estudei muita coisa, eu me tornei uma pessoa muito inteligente. Então, é hora de utilizar isso tudo a meu favor. Né? Então, assim, se eu sou uma pessoa inteligente, por que eu não poderia, por exemplo, destruir essa timidez que eu tenho e me tornar uma pessoa sociável, simpática, extrovertida? E aí foi isso que eu fiz. Eu peguei a narrativa, né, do meu passado, entendi ela, entendi o porquê que eu mantinha aquelas narrativas, destruí as narrativas ruins e coloquei uma narrativa boa. Né? Afinal, sofri bullying, mas treinei artes marciais e por causa disso eu estudei taoísmo e aprendi magia. E agora, cara, é só fazer acontecer. Então, todas as narrativas do nosso passado, elas podem ser alteradas. O fato por si só é só o fato por si só. O que importa é a história que a gente conta ou que a gente acredita sobre aquele acontecimento. E essa história, obviamente, é preferível que você crie uma história favorável a você, né? Afinal, você vai ficar alimentando uma história que é ruim, uma história que é traumática, uma história que te deixa para baixo, uma história que te cria insegurança? Óbvio que não, né, gente? Bora distorcer essas narrativas todas e transformá-las em narrativas boas, proveitosas. Então, pega aí alguma história do seu passado, algum trauma que você teve e transforma em algo bom. E eu transformei tudo que estava no meu passado. Falei, cara, tudo isso dali que eu sofri é essencial para eu me tornar a pessoa foda que eu sou hoje. E agora eu continuo o meu caminho. Bora continuar. Bora aprender mais, bora se tornar mais foda ainda. Porque se eu ficasse alimentando as narrativas ruins, eu não era nada, eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu não teria feito toda a evolução que eu fiz ao longo da minha vida. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tanto com as narrativas que a gente capta da nossa cultura, quanto aquelas narrativas pessoais que a gente alimenta. Então, isso daí é muito magia, cara. É magia de altíssima qualidade. Você conseguir dominar as suas próprias narrativas. E, obviamente, você vai dominar elas, transformar elas em coisa boa, transformar em força, né, para você. Façam o teste aí, transformem as suas narrativas. Veja isso como manipulação em forma de comunicação. Não é superpoder, mas ajuda a resolver e evitar problemas. Sim. Na verdade, toda a comunicação é uma forma de manipulação. Nem toda manipulação é uma manipulação ruim. Tem manipulação que são boas. Manipular uma pessoa, né, mentalmente para que ela deixe um vício, por exemplo. É legal. Agora, manipular uma pessoa para para coisas ruins aí é outro rolê, mas geralmente as histórias, as narrativas, tudo isso é uma forma de manipulação mesmo. A grande questão é deixar de ser manipulado pelas narrativas alheias, né? Criar e controlar as nossas próprias narrativas. Tarô é uma composição minuciosa, construção coerente de uma narrativa rica e com símbolos que atuam no ouvinte diretamente. Boa! Lembrando, gente, que tarô ou qualquer outro sistema divinatório são ferramentas de autoconhecimento. Né? O tarô ele tem um caminho, assim como a cabala tem um caminho, assim como a jornada do herói mostra um caminho. Lá no tarô, através daqueles arcanos, também existe um caminho rumo à iluminação. É só saber ler.
Né? Em vez de ficar jogando tarô só para achar que só para perguntar se seu crush te ama, você pode utilizar para autoconhecimento. Eu me lembro agora que também fazia o mesmo. Eu usei o Gohan como exemplo na época, que eu tinha ido para a escola. Estrela Satã era bem tímido e era também um aluno muito forte, inteligente. Foquei nisso, muito bem lembrado, olha só. Nossa, gente, eu usei muito invocações de personagens ao longo da minha vida. Inclusive a invocação do Trunks de Dragon Ball Z, cara, eu mantive ela assim, por muito tempo. Até que eu deixei ele. Mas esses personagens, né, que realmente estão com. Que apresentam os problemas reais do ser humano comum e conseguem mostrar como eles superaram esse problema, cara, isso é fantástico. Né? Então a gente vai invocando esses personagens, trazendo aquela força, né, para conseguir superar esses problemas. E, é claro, ao longo da vida você vai invocando outros. Né? De série, por exemplo, eu super invoquei o Mentalista, Sherlock Holmes, né? Uma galera que eu curto demais. E eu continuo invocando. Animes me ajudou muito na questão de visualização e manipulação de energia. Brincava muito assim quando criança, não sabia que estava treinando o futuro. Sim, inclusive, eu acho que já contei essa história algumas vezes, mas o meu primeiro sistema mágico eu criei quando eu tinha 15 anos. Eu nem, assim, foi uma coisa bem intuitiva mesmo, que eu não tinha lido muita coisa sobre magia ainda não. Mas eu criei um sistema mágico que era baseado em Dragon Ball Z e era sobre o controle do Ki. O controle do Ki, a nossa energia vital. Então eu fiz um passo a passo, né, e publiquei na época sobre como você controlar o próprio Ki, né, conseguir realmente sentir energia e tudo mais. E o último episódio era controlar a ponto de voar. Só que eu não consegui, eu não consegui voar ainda não. Mas isso me preparou muito, né? Principalmente porque eu li sobre taoísmo e budismo e comecei a meditar e treinar o controle da minha própria mente, da minha própria energia, das minhas próprias frequências energéticas, das reações, da emoção. Tudo isso. E assim, foi bem interessante que tudo isso aconteceu muito cedo, né? Antes mesmo de eu entrar no ocultismo de verdade, que aí já foi lá para os 20. Mas eu já era caoísta pop magista antes de conhecer a magia do caos e o pop magic. E isso, sim, nossa, foi ótimo, porque foi um grande passo que eu tive ali na adolescência. E ainda bem que eu tive. Também podemos invocar nós mesmos em momentos do passado, quando tivemos uma determinada postura ou atitude diante de alguma situação que vivemos. Bem lembrado. Né? Geralmente eu vou falar sobre a invocação do eu superior, né? O nosso eu futuro poderoso e etc e tal. Mas também nós podemos invocar os nossos eus passados, né, que conseguiram superar adversidades. Isso é muito comum, por exemplo, em términos de relacionamento. Né? É triste demais, é doloroso, etc e tal. Mas a gente supera, em algum momento a gente supera. Então, quando a gente tem outro término lá, a gente pode invocar o nosso eu passado que já superou, né? E facilitar com que a gente supere isso. A mesma coisa acontece com o lance da timidez. Em alguns momentos, né, o tímido, embora ele a maior parte do tempo seja tímido, existem alguns momentos de extroversão em que você estava seguro de si, foi lá, conversou, fez e aconteceu. E aí você pode invocar esses momentos também. Bom dia, Luiz. Objetivamente, como você invoca um personagem? Objetivamente, eu penso o seguinte: eu sou o Shiryu de dragão. E aí eu ajo como ele age, falo como ele fala, uso as expressões que ele utiliza, uso os golpes que ele utiliza. Ou seja, é uma mimetização, né? Um jogo de imitação mesmo.
Então, quando eu faço a invocação do mentalista, por exemplo, eu faço igual o Patrick Jenny. Eu paro, observo, vejo todos os detalhes possíveis, no máximo faço perguntas. Então, assim, a invocação nada mais é do que você imitar o personagem, agir como o personagem. E você pode fazer isso também de forma ritualística, né? Como, por exemplo, você colocar lá uma foto do Bruce Lee e entrar em gnose olhando a foto do Bruce Lee. Ou então utilizar o servo astral mímico, né? E pedir para ele te transformar em algum personagem que você quer. Então, assim, objetivamente é isso. Não é uma coisa mágica, não, cara. É simplesmente você colocar para dentro mesmo. Né? Se você quer fazer um ritual de invocação do Bruce Lee, beleza, faz uma arte marcial, né? E fica treinando igual o Bruce Lee treinava. Basicamente é isso. Não tem muito segredo, não. Se você quiser fazer ritualística, beleza, pode fazer também. Você pode acender 10 velas para fazer a invocação de algum personagem ou de alguma entidade. Mas a grande questão é compreenda o personagem, entenda como ele funciona e mimetiza isso. Né? Imite isso. Só isso. Então, voltando. Nós estamos o tempo todo vendo narrativas. E por trás de cada narrativa existe uma intenção. Eu estou falando isso na questão de narrativas de comunicação em massa, por exemplo. Tudo aquilo que a gente vê de notícia é uma narrativa que tenta fazer a gente acreditar em alguma coisa. Isso daí é muito interessante também de vocês observarem. A primeiríssima coisa, né, a minha grande sugestão, e que eu sigo e funciona muito bem, pare de acreditar em tudo que chega até você. Mesmo, pare de acreditar. Simples assim. Porque a narrativa por si mesma, ela já traz a informação, mas ela não traz o fato. Enquanto a gente não tiver acesso ao fato, então não compensa acreditar. Porque senão fica só na crença. Então, essa é uma das formas da gente se proteger mesmo, né, do sistema, do mundo geral, dessas manipulações todas, é não acreditar em nada. Aí você fala, mas como assim não acreditar em nada? E como é que eu vou, sei lá, conversar com as pessoas? Mano, você vai descobrir uma maneira de conversar com as pessoas, não se preocupe com isso. A grande questão é, se você sai acreditando em qualquer narrativa que chega até você, então você certamente está sendo controlado por outras pessoas. Essa é a parte mais importante. É você conseguir diferenciar as narrativas boas das ruins e das irrelevantes. O que mais existe são narrativas irrelevantes, né, que ficam nos distraindo o tempo todo. E tem as narrativas ruins, e as narrativas boas são tão raras, né, e a gente acaba dando pouca atenção para elas, mano. Isso é muito foda. Então, primeiramente, pare de acreditar em qualquer tipo de narrativa que chegue até você. Se você não puder ou não tiver a possibilidade mesmo de comprovar factualmente sobre aquilo que você ouviu, então deixe no limbo. Você não precisa acreditar nem desacreditar, você precisa só deixar para lá mesmo. Né? Acredite nas suas próprias experiências e naquilo que você pode comprovar factualmente. E é por isso que eu falo também sobre a questão dos masturbadores teóricos. Tem muita gente que fica muito na masturbação teórica, falando sobre teoria o tempo todo, conceitos, falando que é assim ou que é assado por causa de livro X e etc e tal. Cara, não importa, mesmo. Masturbação teórica de qual é rola. A grande questão é, aquilo dali que você está ouvindo pode ser colocado em prática? Você vai colocar isso em prática? Então, beleza, coloque em prática.
Porque senão, geralmente, você vai estar simplesmente acreditando em algum tipo de crença limitante. Né? Quando alguém impõe regras na magia, por exemplo, ele fala que a magia tem que ser feita assim, esse ritual tem que ser feito assado, que não sei o quê, porque no livro X está escrito que é assim, e blá, blá, blá. Tudo isso são narrativas limitantes, que alimentam crenças limitantes. Então, fiquem muito de olhos abertos com os masturbadores teóricos e principalmente aqueles que estão impondo regra na sua magia. Não, pô. Você que é o deus da sua própria, seu próprio universo. Você que é o deus do seu próprio ritual. O poder tá tudo dentro de você, mano. Tome esse poder para si. Não deixe que ninguém te limite, não. Fica nesses blá 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 de que, não, mas nunca existiu uma pessoa iluminada, né, que Buda é uma lenda, etc e tal. Isso também é uma narrativa completamente limitante, cara. Por quê? Que coloca a ideia de que é impossível chegar naquele momento, que aquela pessoa é só um mito. Cara, se a gente está buscando pela iluminação, a gente tem que acreditar em uma narrativa em que seja possível alcançar essa iluminação, né? Senão a gente fica só tropeçando nos obstáculos aí das crenças limitantes nossas e dos outros. E, obviamente, não é o ideal, né? O ideal é a gente expandir os nossos limites e até, né, focar em se tornar ilimitados. Os personagens ajudam na mentalização de nossas próprias energias, sendo mais fácil. Sim. Invocação, gente, vai invocando tudo. Invoca tudo que aparecer para você, sai invocando. Porque para você começar a fazer os rituais de assunção forma-deus, de conexão com o saga, invocação de eu superior, cara, você vai precisar ter invocado muita coisa. Então, sai invocando tudo. E a narrativa da meritocracia do mundo corporativo? Qual a magia para autonomia? Cara, olha só como que é doido isso. O sistema religioso doentio capitalista, ele pega essa narrativa que eu acabei de falar e proteger e sugerir para vocês, né, a narrativa de que você pode, você consegue, etc. E tal. Aí o sistema vai, pega e distorce isso e joga na sua cara. Por que você vê a diferença entre uma narrativa de poder pessoal, de conseguir fazer acontecer, entre a questão da meritocracia? Porque a questão da meritocracia, ela serve para culpabilizar as pessoas, para a pessoa se sentir culpa de que ela não consegue ser uma pessoa bem-sucedida no sistema. E isso é feito de uma forma muito bem elaborada, porque várias pessoas, né, que realmente saem lá da pobreza e conseguem fazer acontecer, se tornam garotos propagandas dessa ideia de meritocracia, de que todo mundo pode ir lá fazer acontecer. Então, isso é uma forma de distorcer a narrativa, né, a favor do sistema e contra as pessoas. Claro que nós estamos falando aqui, né, tem uma grande diferença entre a meritocracia sendo jogada para as pessoas que realmente não têm conhecimento, compreensão, não estão trilhando o caminho, né, e os magistas. Porque se você está trilhando o caminho da magia, então, realmente, você vai ter que fazer acontecer. Né, porque você escolheu, de certa forma, isso. Escolheu essa ideia de que você vai fazer acontecer, de que você vai adquirir o poder. Aí é um peso, né, que a gente tem sobre os ombros, mas é essencial para o nosso desenvolvimento. Claro que você também, né? Eu não fico falando, por exemplo, sobre essa questão para a maioria das pessoas, né? Porque eu falo sobre isso para vocês que são magistas, vocês estão buscando a magia, buscando o ocultismo. Então, vocês conseguem entender isso porque vocês querem essa compreensão.
Agora, eu não vou ficar falando isso pro morador de rua. Falar, não, mano, é só você fazer acontecer. Não, porque aí eu estaria utilizando a narrativa capitalista da meritocracia. E não estaria observando todos os problemas sociais que esse sistema gera. Então, é sutil a diferença, mas há uma grande diferença entre essas duas questões. Se vocês estão aqui, é porque vocês não querem mais o local de vítima, né? Não querem mais estar na posição de vítima. Então, vocês têm que fazer acontecer, mano. É só com vocês mesmo. A narrativa de quem trabalha enriquece, enfim, toda a narrativa do capitalismo é boa para quem? É boa para quem, para a elite, né, que domina o sistema. É boa para os bilionários e bilionários, né, que querem que todo mundo continue trabalhando igual escravo. Porque, no final das contas, se você trabalha 8 horas por dia para sobreviver, você é escravo. Eu sou escravo, eu trabalho 8 horas por dia para sobreviver. Quer dizer, não é tão assim, não, mas basicamente a maior parte, né, 99% das pessoas são escravizadas mesmo. Porque se você parar de trabalhar, de ganhar dinheiro, você vai para a rua, né? Morre, sei lá. Então, essa narrativa de mostrar que algumas pessoas conseguem, então todo mundo consegue, é bom para manter todo mundo trabalhando demais, né? Gerando lucro demais para as pessoas que estão lá em cima. Nossa, isso é a forma mais louca e doentia de distorção de narrativas que o sistema religioso doentio capitalista faz. É foda, mano. O sistema é foda. Dentro das narrativas, o RPG pode ser um instrumento ou sistema de magia? Sim, demais, cara. O RPG foi uma dos meus maiores aprendizados na área da magia foi através do RPG. Eu jogava RPG por entretenimento, né, com os meus amigos e tudo mais. Só que eu comecei a me interessar mais, né, pela própria ideia da narrativa do jogo, pela ideia da construção de personagens, né, pela ideia de que você pode criar um outro personagem, principalmente. E uma das minhas primeiras grandes magias, primeiras não, mas uma das últimas grandes magias que eu fiz antes de começar a estudar o ocultismo de verdade, né, foi com o RPG. Eu li muito Mago Ascensão, que é um fantástico manual de magia mesmo, ensina magia de altíssima qualidade. E o que eu fiz? Eu fiz uma ficha de personagem para mim, para minha pessoa. Eu peguei e coloquei lá naquela ficha todas as minhas características e habilidades, o meu background e tal, personagem Rafael mesmo. E eu peguei e falei assim, cara, beleza, eu sou isso aqui, hoje. Agora eu vou marcar aqui nessa ficha o que eu quero me tornar. Quais são as características e habilidades que eu quero adquirir nos próximos anos. E então, eu marquei mais um punhado de bolinhas na minha ficha lá de tudo aquilo que eu gostaria de me tornar, as habilidades e características que eu gostaria de ter para mim. E aí, guardei a ficha, esqueci dela. Aí, 2 anos depois, eu acho a ficha, mano. Aí eu olho a ficha e falo, caralho, mano, deu certo. Magia de altíssima qualidade. Né? Tem todos os elementos, né? De visualização, projeção de futuro, esquecimento e tudo mais. Isso com uma ficha de RPG. Então, assim, se vocês têm a oportunidade de jogar RPG de mesa, cara, joguem também. É ótimo para a gente aprender e dominar narrativas, e também para aprender e dominar o nosso próprio personagem interno que nós somos. E leiam Mago Ascensão e Mago o Despertar, cara, que é uma aula de magia, cara. Eu aprendi tanta magia com Mago Ascensão, eu costumo falar que eu aprendi mais com Mago Ascensão e Mago Despertar do que com o que eu li de ocultismo depois. Porque, cara, é muito, muito doido. Joguem RPG, gente, é bom. Muita gente reclama se fala de política dentro da magia, por exemplo. Mas estudar magia e ter uma visão de mundo de onde tudo que estamos na sociedade, nosso papel social, inclusive, é meio louco isso. Nossa, isso é a coisa
mais retardada que existe no meio ocultista é achar que não pode misturar política com magia. Cara, política é magia. Política é magia. Por quê? Política é aquilo que há de mais forte em alteração da realidade que está acontecendo. Política é magia social pura. Então não tem dessa de, não pode falar de magia com política e blá, blá, blá. Porra nenhuma, mano. Política é magia. O bom magista, ele tem que compreender a política, assim como ele tem que compreender o funcionamento da sociedade como um todo, mano. Isso é essencial, né? Geralmente, tipo assim, eu aqui não falo sobre para não alimentar uma determinada egrégora, só isso. Mas vocês sabem muito bem qual que é a minha posição política, pelo que eu falo, né, e pelo que eu passo para vocês, vocês sabem. Né? E é essencial que a gente saiba sobre política. Né? Um mago alienado, ele está sendo utilizado por forças externas, então, está sendo manipulado por forças externas. Tem que saber, a gente tem que compreender como o mundo funciona, principalmente como a política funciona, porque afinal a política ela está agindo diretamente na nossa realidade, né, no nosso dia a dia mesmo. Então, assim, bota a política no meio mesmo, estude de verdade o funcionamento da política, porque isso é essencial. Né, que senão você continua sendo só uma marionete aí. Né? Existem vários setores políticos que querem fazer a manutenção da ignorância política do povo, a manutenção dessa alienação, a manutenção dessa ideia de que não se deve falar de política, porque esses setores, eles sempre perdem quando as pessoas começam a se politizar, quando começam a entender o que é a política. A maior parte da grande elite que domina o Brasil prefere que todo mundo permaneça na ignorância. Então, estudem política, sim, de verdade, mas estude de verdade, gente. É igual eu falei sobre acreditar em qualquer narrativa que chega no seu WhatsApp. Porra, mano, lógico que não, né? Você é magista, cara. Você vai atrás dos fatos. Estuda política de verdade, ciências políticas mesmo. Né? Estuda o ambiente político de forma factual, não através de qualquer merda que chega no seu WhatsApp ou que você vê na televisão. Vai além. Afinal, você é um magista, porra. Você não é mais uma marionete aí, não. Bora ter autonomia de pensamento, autonomia mental aí, né? Eu ouvi dizer que o autor de Mago Sensação Mago Despertar era mago na vida real. Com certeza, mano. Com certeza. Na verdade, a maior parte dos autores de RPGs são magos, cara. Porque afinal ali, olha o tanto de estudo de ocultismo que aquela galera precisa para conseguir fazer aquele rolê. Nossa, você precisa estudar ocultismo demais para fazer um mago ascensão. Muito mesmo. Então, com certeza, a maior parte da galera que está na produção de RPGs desse tipo são magos. Então é isso, povo lindo do meu coração. Finalizando, só dar um resumão geral. Narrativas são formas em que uma forma de contar uma história, é uma forma de passar uma história, um fato. E essas narrativas, a gente tem contato com diversas delas o tempo todo, desde que a gente nasce, praticamente. E todas as narrativas, elas acabam agindo no nosso mecanismo de crença. Né? Observe aí, cada uma de suas crenças tem uma narrativa por trás delas. Então, como que a gente faz para dominar as narrativas? Compreender, né? Observar as narrativas que nos dominam, as narrativas que a gente crê, ver se aquela narrativa está nos fazendo bem ou não. Se não tiver, a gente vai e muda a narrativa para algo que vai nos fazer bem. Mas eu tenho trauma do passado que não sei o que, beleza. Então muda essa narrativa para eu tive um determinado obstáculo na minha vida e eu precisei de conseguir outros tipos de características e habilidades ao longo da minha vida para superar, né,
esse obstáculo e agora eu me libertei, né, desse trauma. Né? Eu sofri bullying, então fiz artes marciais, e agora eu sou foda nisso. Pega as suas narrativas e transforma em algo bom. Né? E observe também quais são as suas narrativas limitantes ou irrelevantes e joga fora. E aí joga fora mesmo. Você pode até transformar ela em algo bom, mas assim, cara, às vezes é melhor você simplesmente jogar fora mesmo, né? Porque as narrativas que dão das crenças limitantes e crenças irrelevantes, cara, serve para quê? Para nada. Só para ficar pesando aí, impedindo que você dê o próximo passo. Então joga fora, né? E lembrando também, quando a gente tem contato com personagens da nossa cultura, sempre observe que tipo de narrativa esse personagem está passando, né? Que tipo de narrativa essa obra está passando. Se é uma narrativa de que existe um salvador, que a gente precisa da ajuda, né, ser salvo por ele, etc e tal, que o nosso salvador está lá fora, joga fora também. Né? Busque mais as narrativas em que a gente, né, em que os personagens se desenvolvem, né, e eles se tornem o próprio salvador, o próprio super-herói, e por aí vai. Então, sempre observe isso nos personagens que vocês gostam. Será que você está só esperando que aquele personagem te salve? Ou você está realmente invocando aquele personagem para você pegar aquela força, para você pegar aquela energia para você? O ideal é invoque e não se vitimize, mano. Não se vitimize, não caia nessa de vitimização, de esperar um salvador, de esperar um mestre. Isso também é muito comum no meio do ocultismo. A pessoa começa a estudar ocultismo e fica esperando que um mestre vai lá e pega pela mão e para atravessar a rua. Não espere pelo mestre, não, mano. O mestre aparece, aquele lance da jornada do herói mesmo. O mestre aparece quando você estiver preparado. Vai fazendo o seu rolê sozinho mesmo. Vai, mesmo que seja difícil, né? Coloque tudo em prática, né? Tenha disciplina e faça o seu rolê para você se tornar o seu próprio salvador. Você se tornar o superpoderoso, o herói, né? E por aí vai. Então é isso, povo lindo do meu coração. Muitíssimo agradecido a todos vocês que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. E sintam-se protegidos, de caminhos abertos e abençoados. Até a próxima, seus fofinhos e fofinhas do meu coração.